Os mistérios que cercam a existência de seres extraterrestres no Brasil chamam a atenção de curiosos e investigadores da área há muitos anos. Porém, pouco se fala sobre a maior operação oficial para apurar a existência de objetos voadores não identificados na região norte do país. Tudo começou quando moradores observaram objetos curiosos no céu da região de Colares, uma pequena cidade do Pará, quase no fim da década de 1970. Diversos habitantes locais afirmaram terem visto os objetos luminosos pairando no céu. Algumas pessoas chegaram a dizer que foram atacadas por esses raios, o que logo causou alarde na população. Na ocasião, vários moradores da cidade deram entrada nos hospitais da região, apresentando queimaduras estranhas que, segundo eles, foram causadas pelas luzes do céu em uma espécie de raio. Raios luminosos, naves, abduções, pânico e militares. A Operação Prato é um dos casos ufológicos mais famosos do mundo, pois foi um dos fenômenos que gerou uma riqueza de evidências tão incríveis no norte do país em 1977. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A Operação Prato foi o maior esquema militar brasileiro, quiçá mundial, a investigar a existência de OVNIs. Se você ainda tem dúvidas sobre a existência de vida fora da Terra, é hora de mudar de ideia. No fim da década de 70, uma pequena cidade no interior do Pará, chamada Colares, foi palco desse fenômeno que mobilizou a Força Aérea Brasileira. Mosqueiro, Ananindeua e outros povoados de Belém também relataram a presença de OVNIs. Primeiro foram os avistamentos. Moradores começaram a relatar que luzes estranhas estavam sobrevoando a cidade, um evento que durou dias. Depois, os relatos começaram a ser mais assustadores. Essas luzes estavam jogando raios luminosos nas pessoas. Algumas sumiam e depois voltavam, e a cidade entrou em estado de alerta e de pânico também. Os hospitais da região começaram a receber pessoas com queimaduras muito estranhas. Carregavam que elas eram frutos desses raios que vinham de OVNIs. Logo, a notícia se espalhou e as pessoas começaram a chamar o fenômeno de chupa-chupa, pois alguns diziam que essas luzes estavam roubando o sangue das pessoas. Não demorou muito para que os boatos chamassem a atenção do prefeito da cidade e também na mídia. Para os moradores, aquilo era obra do demônio ou castigo divino. Então, eles mesmos decidiram expulsar o mal da região. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Algumas rezavam, outras empunhavam paus, pedras e espingardas. O clima da região ficou tão tenso que o prefeito se viu obrigado a pedir socorro às Forças Armadas. E é aí que entra o Exército. O coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª Seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira FAB, que realizava as operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Chefiados por Holanda, um grupo de militares e também um tenente psiquiatra foram para o litoral do Pará, equipados com binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. Quando o caso começou a receber a atenção da imprensa nacional, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, o SNI, foram chamados para ajudar nas investigações e tentar controlar a situação,
pois, segundo o governo, a imprensa estaria tratando o assunto de forma sensacionalista e gerando pânico na população. Curiosamente, o psiquiatra que fazia parte da equipe de Holanda deu o veredito de histeria coletiva para o caso e a missão foi encerrada logo depois. Nada havia sido avistado ou descoberto. Era o que alegava a imprensa, o capitão Holanda. Caso encerrado. Foi só em 1997 que o capitão Holanda resolveu contar a verdade sobre a Operação Prato. Ele concedeu uma entrevista para a revista UFO em que revelou que sua equipe testemunhou sim manifestações muito estranhas, fez sim registros em fotos e em vídeos de objetos luminosos e de gigantescas naves realizando movimentos totalmente incompatíveis com qualquer tecnologia terrestre. Segundo ele, havia uma grande nave que emitia luzes de diferentes cores e liberava e recolhia luzes menores que funcionavam como uma espécie de sonda. A equipe também coletou depoimentos da população que afirmavam a existência de seres luminosos saindo do interior dessa nave. O próprio capitão Holanda fez diversos avistamentos. Em um deles, junto com o sargento João Flávio Costa, viu um troço enorme de cerca de 100 metros de comprimento sobrevoando o rio Guarajá-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto no formato de uma bola de futebol americano foi fotografado e filmado. E ele disse mais: dentro desse enorme objeto havia uma criatura extraterrestre. Foi após esse relato de Holanda aos seus superiores que a missão foi encerrada. Poucos meses depois dessa entrevista, o capitão Holanda foi encontrado morto em sua casa, enforcado com o cordão de seu roupão. A partir de 1997, após a entrevista histórica de Holanda para a revista UFO, a comunidade de ufólogos e pesquisadores passaram a ter acesso a arquivos classificados como vazados, mas ainda nenhum desses documentos podiam ser considerado oficial. Até que uma grande campanha de liberdade de informação a respeito de OVNIs foi iniciada no Brasil, conduzida pela Comissão Brasileira de Ufólogos. A campanha reuniu milhares de assinaturas e serviu para pressionar as instituições que guardavam essas informações a torná-las públicas. Até que em 2008, os frutos dessa campanha foram colhidos e alguns documentos oficiais foram mesmo publicados. Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs foi encaminhado ao Arquivo Nacional e poderia ser consultado. Porém, os documentos referentes à Operação Prato estavam, digamos, incompletos. Alguns relatórios de fato confirmaram avistamentos de luzes e provaram ser oficiais, muitos dos materiais obtidos pela revista UFO após 1997. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Do total de 753 relatórios disponibilizados, material que abrange um período de 63 anos, de 1952 a 2015, apenas 6 dizem respeito à Operação Prato, vão de 2 de setembro de 1977 a 28 de novembro de 1978 e englobam 15 municípios do interior do Pará. Mas onde estão as fotos que o capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Ninguém sabe. Eles sumiram, assim como o capitão Holanda. De qualquer maneira, sabemos que eles existem e parte desse material foi vazado. E mesmo aqueles considerados oficiais, embora não contenham as filmagens e fotos, são suficientes para sabermos que extraterrestres estiveram mesmo no Pará. Também podemos ter uma ideia do porquê a corda do roupão de Holanda foi parar em seu pescoço logo após ele decidir revelar ao público o que de fato aconteceu na década de 70 durante a Operação Prato. Quem nunca sentiu medo vendo relatos de abduções? Nós, enquanto sociedade, temos a tendência de projetar no desconhecido as nossas próprias características. Nossa história é feita de guerras, conquistas e poder. Temos hierarquias que gostamos de respeitar em todas as áreas humanas. Nossos primeiros deuses tinham inclusive essas características. Os mitos gregos, romanos, egípcios e nórdicos nos apresentam divindades que traem, guerreiam, sentem ciúmes, castigam e precisam de aprovação e adoração. E entre eles também há hierarquias. Há sempre o mais forte, um comandante. Quem é mais fraco é sempre subjugado, escravizado, dominado ou exterminado. É essa a ideia que fazemos dos extraterrestres.
Se existe e pode chegar até o nosso planeta, é porque são mais evoluídos que nós, que fomos no máximo até o nosso satélite. Portanto, eles só podem querer nos exterminar, sequestrar nosso planeta para roubar recursos, que é o que temos feito por aqui desde que deixamos de ser caçadores-coletores e criamos as primeiras sociedades. Não é isso que vemos nos cinemas a respeito dos ETs? Eles nunca vêm em paz. Então aprendemos a ter medo deles, assim como tememos tudo aquilo que desconhecemos. Quando há relatos de abduções, por exemplo, são relatos aterrorizantes de como procedimentos invasivos foram realizados. Pessoas que passaram por essas experiências falam delas com terror. Vamos pensar melhor. Será que eles não fazem conosco o que fazemos com os nossos animais? Quando seu cachorro está doente e precisa de ajuda, levá-lo ao veterinário é uma experiência muito parecida com uma abdução. Você pega seu animal à força e o leva até uma clínica. Lá ele é examinado, cutucado e furado em cima de uma mesa de metal fria, completamente apavorado, sem entender o que está havendo. Alguns procedimentos médicos machucam. Depois, como num passe de mágica, ele está de volta ao conforto do lar. Não será isso que fazem os extraterrestres? Quando pensamos que existe algo superior que criou a vida, temos que considerar todo tipo de vida. E isso inclui também os ETs. Logo, se Deus está no controle do nosso planeta, também tem de estar no controle de todos os outros planetas. Ou ele não é Deus. Se eles vêm até aqui, é porque existe uma permissão para isso. E essa permissão é obviamente espiritual. Talvez eles estivessem tratando de algo nessa cidade, nessas pessoas, não sabemos. Talvez nossa geração morra sem saber. Mas as abduções, que parecem aterrorizantes, podem ser apenas uma ida ao veterinário para nós. Por pior que seja a experiência, todos sempre voltam sãos e salvos ao conforto do lar. A única certeza que podemos ter é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. Mesmo porque os avistamentos não acabaram. 40 anos depois da Operação Prato, discos voadores continuam aparecendo naquela região.